Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Podem sentar. Nesta noite, então, especial do Dia das Mães, quero trazer uma palavra sobre mães que agradaram a Deus pela fé. Vamos dizer todos juntos? Mães que agradaram a Deus pela fé. Neste versículo que nós lemos, o escritor aos Hebreus, ele declara, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Tudo que o homem vier a fazer na tentativa de agradar a Deus tem que ser por meio da fé. Sem fé, toda a obra humana não passa de imundícia diante de Deus. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, as nossas obras, como trapo de imundícia. Então, é muito claro, né? A palavra de Deus, ela deixa muito claro isso, que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Que tudo aquilo, né? Todas as suas tentativas, tudo aquilo que ele faz, se não for oferecido a Deus por meio da fé, Deus olha e diz: que nojo. Deus rejeita, se não for por meio da fé. Então aqui neste verso 6 de Hebreus 11, aonde ele diz isso, este versículo pertence a todos estes que ele dá o exemplo aqui, neste capítulo, como é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Todos eles agradaram a Deus pela fé. No versículo anterior, no versículo 5, diz assim que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E então ele fala isso no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então este versículo pertence a todos estes que estão aqui, nesses 40 versículos que fala sobre os heróis da fé. Todos eles agradaram a Deus por meio da fé. Por meio da fé. Então, é importante, irmãos, a gente notar que essa fé tem dois objetivos, que é acreditar que Deus é, porque Ele diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Porém, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe, creia que Deus é, e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé tem esses dois objetivos: reconhecer quem é Deus. Não é um conhecimento superficial de Deus,
Ah, eu sei que Deus existe, né? Muitas pessoas acreditam que Deus existe. Tem uns que negam a existência de Deus, mas a maioria das pessoas, elas acreditam que Deus existe. Mas ele não está falando aqui de um simples acreditar, mas é do conhecimento de quem Deus é. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia com o seu coração que Deus é todo-poderoso. Deus é o Deus onipotente, Deus é o Deus soberano sobre a terra, sobre o mundo. Deus é o Deus imortal, invisível, o Rei dos Reis. Então não é um simples acreditar que Deus existe de uma maneira superficial. É ter um conhecimento, é ter Deus dentro do seu coração e reconhecer quem Ele é em todos os seus atributos. Agora, quando nós olhamos para este versículo, nós precisamos analisar de acordo com o ensino bíblico sobre a fé. Porque se nós não analisarmos de acordo com aquilo que a Bíblia fala, a doutrina que a Bíblia traz sobre a fé, nós podemos cair no erro da meritocracia, de pensar que porque eu creio, então Deus me recompensa. Aí é reconhecer que é pelas obras e não pela fé. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que como que nós viemos a crer. Não é porque eu creio, eu de mim mesma, eu creio que Deus existe, que Deus é, então por isso Deus me recompensa. Não é assim. Quando nós aprendemos na palavra de Deus, a palavra de Deus diz em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, ela diz assim, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós cremos em Deus, não é uma obra nossa, porque a fé é um dom de Deus. Não é mérito nosso. E a palavra do Senhor diz que não é assim. Para quê, irmãos? Para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém se glorie. Então, a fé é isso, é Deus antecipar isso no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, juntamente com Ele, nos ressuscitou, porque nós estávamos em um estado deplorável, nós estávamos mortos, e nós não tínhamos condições de crer em Deus, e muito menos acreditar que Deus existe, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus nos ressuscitou, e Deus nos levou a crer. É dessa fé que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Não é qualquer fé. Não é de qualquer maneira. Ele diz aqui que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que para se aproximar de Deus, existe um caminho exclusivo. As pessoas dizem assim, que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus Cristo, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, se não for por mim. É vir ou vem? É vir, né? Jesus disse, ninguém pode vir ao Pai, se não for por mim. Então o homem, ele só pode crer em Deus se for através de Cristo. Se for por meio da fé e através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou isso. Não é todos os caminhos que levam a Deus. O acesso para Deus, irmãos, não é um campo aberto que as pessoas podem chegar por todos os lados.
Existe um caminho único e exclusivo que pode aproximar o homem de Deus, e este caminho é Jesus Cristo. Desta forma, o homem crê em Deus, e o homem ele é aproximado de Deus, né? Quando todo aquele que se aproxima de Deus, parece que o homem tem essa condição de si mesmo, de se aproximar de Deus. Mas nós temos que analisar o versículo de acordo com todo o ensino da palavra de Deus a respeito da fé, da reconciliação com Deus, da justificação com Deus. E o que a Bíblia nos ensina é isso, que ninguém pode se aproximar de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Então é desta fé, é desta aproximação que o escritor aos Hebreus está falando. Eu achei importante, antes de entrar, né, no tema que eu dei para esta mensagem, que é mães que agradaram a Deus pela fé, em poucas palavras, logicamente, esclarecer isso, né? Como que o homem, que fé é essa que ele fala, né? Que é necessário ter para agradar a Deus, e como que a gente pode se aproximar de Deus. Então, é pela fé que veio de Deus, o dom de Deus que Ele nos deu, e através de Jesus Cristo, né? Foi com esta fé que Enoque e todos os demais que estão aqui neste capítulo 11 agradaram a Deus, né? O verso 13, veja aí, irmãos, no verso 13, diz assim, que todos estes morreram na fé, sem ter obtido. Estes quem? Estes que ele falou aqui neste capítulo 11. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sempre foi por meio de Jesus, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como que a igreja da antiga aliança, como que ela obteve essa fé? Crendo na promessa que Deus havia feito. Desde lá do Éden, né? De Gênesis 3:15, crendo na promessa, crendo na revelação que Deus foi entregando aos homens no decorrer da história. Deus foi revelando o seu plano de salvação, e todos eles foram se agarrando a essas promessas que dizia a respeito de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi por meio de Jesus que homens e mulheres agradaram a Deus pela fé. A fé que agrada a Deus é a fé no seu Filho. Isso significa, irmãos, que todos aqueles que não estão em Cristo são objetos do desagrado de Deus. Se não estiver em Cristo, não agrada a Deus. Deus olha e Deus desagrada, pelo contrário. Então, todos eles agradaram a Deus pela fé, a fé no Filho de Deus. Eles criam no Cristo que viria. Nós cremos no Cristo que já veio. Estamos na mesma fé, estamos na mesma promessa, estamos na mesma palavra. Então agora eu quero falar aqui de duas mães que agradaram a Deus pela fé. Vá lá no versículo 11. Versículo 11, deste mesmo capítulo, 11 e 11. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel
aquele que lhe havia feito a promessa. A pessoa lê o versículo para estudar, e quando chega aqui, se atrapalha. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mas sempre quando nós lembramos de Sara, muitas vezes nós nos lembramos que Sara duvidou quando Deus lhe fez a promessa de que ela seria mãe. Gênesis 18 diz, no versículo 9, Gênesis 18, versículo 9, diz assim: o Senhor apareceu a Abraão, né? E estava ali, conversa vai com Abraão, conversando, batendo aquele papo gostoso ali na tenda de Abraão, né? E um dos homens, a Bíblia diz que eram 3, perguntou por Sara: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velha também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes, né? Então, Sara estava lá, escondidinha, né? Que coisa, gente, escutando a conversa. Misericórdia. E o Senhor fala isso, né? Que ele iria voltar dali um tempo e Sara daria à luz. E Sara lá: que é isso? Rindo, né? Será? Ela dizia no seu íntimo, depois de velha, mas ela não sabia que quem estava falando ali estava contemplando ela lá do outro lado da tenda. Ela não sabia disso. E então, quando o homem falou: por que Sara está rindo? Ela negou: não, eu não estou rindo não, você está rindo sim. Você riu. Quando eu falei, você riu, né? E então a gente sempre se lembra de Sara, deste episódio, que ela duvidou, né? Mas na verdade, os irmãos estão aí todos felizes, né? Mas Abraão também riu primeiro. Lá no 17, está pensando que foi só Sara que riu, gente? Abraão também riu quando Deus fez a promessa. No 17 diz, né, o Senhor havia feito ali a promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação e tal. E aí no versículo 17 diz que então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E ainda Abraão disse: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, na verdade, primeiro Abraão riu, depois chegou a vez de Sara também rir da promessa que Deus estava fazendo para eles, né? Mas, quando nós chegamos aqui, na galeria dos heróis da fé, daqueles que agradaram a Deus pela fé, encontramos Sara e a sua fé sendo elogiada e honrada pelo Senhor. Em algum momento, Sara começou a crer naquela promessa de Deus. Talvez ela não soubesse ainda que era Deus que estava ali falando, mas a partir de um certo momento, Sara creu na palavra do Senhor.
depois que ela descobriu, ou até mesmo pelo acontecimento, né? Quem é que sabe o que você está fazendo lá do outro lado que não está te contemplando? Quem é? Deus. Né? Só Ele pode saber. Então talvez, eu não sei, a Bíblia não fala isso, mas talvez Sara tenha entendido que era o Senhor que estava ali, e Sara creu na palavra do Senhor. O escritor não diz apenas que Sara teve um filho pela fé, mas ele acrescenta que ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Os irmãos entendem a diferença? Ele não diz apenas que Sara teve um filho pela fé, mas ele acrescenta que ela creu, que ela teve por fiel aquele, que havia feito a promessa para ele. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Sara, a mãe que creu, ela creu na palavra do Senhor. Ela creu apesar das circunstâncias negativas da sua idade, da idade do seu esposo. Sara teve por fiel aquilo que Deus havia falado e aquele que prometeu, que Ele cumpriria a sua promessa. Ela não deixou que as circunstâncias minassem a promessa de Deus em seu coração. Ela se apegou à palavra de Deus pela fé. Ela não olhou as circunstâncias que era impossível aos olhos humanos, mas ela creu que Deus, o Senhor, iria cumprir aquela palavra. Muitas vezes nós não nos apegamos aos aspectos negativos das situações, porque às vezes as circunstâncias não são negativas, elas são positivas. E às vezes nós nos apegamos às circunstâncias favoráveis e deixamos de crer naquele que é. Sabe? Não é só crer quando as coisas estão contrárias, mas é a gente também não se apegar nas coisas que são visíveis, que trazem certa segurança ou condições, e nos apegarmos a estas coisas e nos esquecermos que é Deus, que a nossa fé deve estar sempre fixada em Deus, e não nas circunstâncias negativas e nem nas circunstâncias positivas. A nossa fé deve estar sempre no Senhor. Como que nós podemos ser mães que agradam a Deus pela fé, irmãs? Nos apegando e crendo somente em Deus. Somente no Senhor. Quando nós fomos aproximadas de Deus, nós nos aproximamos dele pela fé, então também é necessário que nós creiamos que Deus existe, que Ele é o galardoador daqueles que buscam ao Senhor. Sabe, quando a gente coloca toda a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem dito, Sara e todas as outras mulheres que são citadas na Bíblia, elas não tinham a revelação que nós temos hoje. Mas aquilo que elas tinham, elas creram e se apegaram nessa palavra que elas tinham, na revelação de Deus, que é daquilo que elas conheciam de Deus. E elas obteram testemunho e agradaram a Deus pela fé. Então, eu quero dizer para você, coloque a sua fé somente no Senhor. As coisas estão difíceis?
As circunstâncias estão contrárias? Coloque sua fé em Deus, creia. Creia naquele que falou, creia naquele que te chamou, creia naquele que tem trabalhado na sua vida. As coisas estão bem, estão tranquilas, está uma bênção. Continue crendo somente nele. Amém? Vamos para a segunda mãe. Vá para o versículo 23. Eu quero falar, versículo 23. Joquebede, a mãe que não temeu. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então aqui o autor está dizendo que Moisés era uma criança recém-nascida, e ele foi ocultado por 3 meses pelos seus pais. Mas a palavra do Senhor em Êxodo 2, e o versículo 2, diz que quem fez isso foi Joquebede, a mãe de Moisés. Diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Logicamente que ela fez isso com o consentimento de seu marido, do pai de Moisés. Mas aqui em Êxodo diz que foi ela que deu à luz, e sendo ele um menino formoso, ela escondeu ele por 3 meses. Então, os irmãos conhecem, né, a história e sabem que Faraó, quando viu que o povo de Deus estava aumentando muitíssimo no Egito, ele decretou que todos os filhos dos hebreus que nascessem, os meninos, deveriam ser jogados no Nilo, e as filhas deveriam deixar viver. Mas quando ela viu que a criança era muito formosa, ela decidiu escondê-lo, não temendo o decreto do rei, e fez isso por 3 meses, até que não dava mais para esconder. Mas o escritor aos Hebreus diz que os pais de Moisés fizeram isso pela fé. Não temeram. Ela não temeu o decreto do rei, que era para matar todos os filhos, os meninos que nascessem. Ela não temeu e ela não ficou amedrontada, diz a palavra do Senhor, porque ela creu que Deus poderia salvar o seu filho. Ela creu que Deus poderia dar o livramento na vida do seu filho. Ela não temeu o decreto do rei. Nós também não devemos temer os decretos do diabo contra a nossa descendência. A Bíblia diz que ela não ficou alarmada, nem desesperada. Meu Deus do céu, irmãs. Vocês imaginem a gente numa situação dessa. Mas ela não temeu. Ela não ficou desesperada, ela não ficou, arrancando os cabelos, chorando. Ela não ficou, o coração dela se firmou em Deus. E a Bíblia diz que ela não temeu, que ela creu que Deus poderia guardar o seu filho. Aleluia. Imagine a nossa situação, se fosse com a gente, saísse um decreto desse aí. Misericórdia. Mas ela creu que Deus poderia proteger o seu filho, A Bíblia diz que quando ela viu que era uma criança muito formosa, uma criança muito linda, um menino muito lindo, ela decidiu esconder. E ela creu que Deus poderia guardar
o seu filho. Até os 3 meses ela escondeu dentro de casa. Depois aconteceu, aquele episódio que os irmãos sabem que, foi feito aquela cestinha, colocaram Moisés dentro do rio e Moisés foi parar lá onde a filha do faraó estava tomando banho. E a história, tudo que Deus planejou, Deus foi encaminhando e se cumpriu. Só que Joquebede não sabia o que ia acontecer, o plano que Deus tinha na vida de Moisés. Ela não sabia que o tempo todo, Deus estaria ali, conduzindo, preparando, que aquela mulher fosse tomar banho bem naquela hora, que ela se agradasse daquela criança, que ela levasse para dentro do palácio. Joquebede não sabia, mas ela agiu pela fé, e ela não ficou alarmada, nem assustada, ela creu que Deus podia preservar a vida do seu filho, como Ele preservou. Nesses últimos tempos, Satanás tem levantado muitos decretos que ameaçam nossos filhos. Cada dia mais e mais. Decretos e mais decretos vão sendo levantados, não assim, para chegar assim e jogar lá dentro de um rio. São decretos sutis, acho que é essa a palavra, que ameaça a nossa descendência, que ameaça os nossos filhos. Agora, irmãs, qual a nossa postura diante deste mundo mau? Nós vamos obedecer os decretos das autoridades quando esses decretos estiverem indo contra a lei maior, que é a palavra de Deus? Nós vamos temer o mundo? Nós vamos temer as autoridades? Nós vamos temer os decretos? Ou nós vamos confiar em Deus? Que Deus está no controle da nossa descendência. Ontem eu preguei lá na igreja presbiteriana e eu falei sobre isso. Deus está no controle da nossa descendência. E nós precisamos crer, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos acreditar que Deus cuida dos nossos filhos. Que Ele cuida, porque daqui para frente vai ficar cada vez pior. Mas nós vamos temer as autoridades, as leis? Nós vamos ficar amedrontadas? Ou nós vamos confiar em Deus e manter a nossa postura? Colocar a lei de Deus acima de qualquer lei ou decreto que este mundo mau venha estabelecer para atingir e destruir a nossa descendência, os nossos filhos. Hoje nós vivemos em um mundo onde que não existe segurança. Nós mandamos os nossos filhos para a escola e quando eles saem de casa, a gente sai atrás orando: Senhor, cobre com o teu sangue, livra do mal, meu Deus, acompanha, porque não tem segurança. Não tem. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar no Senhor. A palavra que nós lemos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus cuida. Irmãos, não dá para falar o que Deus é, porque senão ia passar a mensagem toda falando o que Deus é. Mas é assim que nós temos que olhar para o nosso Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus, que cuida de mim, que cuida da minha família. A força da fé de Joquebede aparece quando ela desobedece a ordem da autoridade suprema do Egito. E quando ela confia tanto em Deus, que Ele poderia salvar o seu filho. Então, a força da fé desta mãe aparece aqui. Faraó era o Deus do Egito. Se ele descobrisse, talvez toda a família, saber lá o que esse homem não iria querer fazer. Talvez matar até ela. Mas a fé dela, favoreceu diante do perigo e diante desta ameaça. Então,
você, mãe que está aqui nessa noite, você está disposta, você está preparada para desobedecer à ordem das autoridades civis, políticas do nosso país, se for necessário, para obedecer a Deus e confiar nele? Você está disposta? Você está preparada para isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê uma fé assim, uma fé que agrade ao Senhor. Se você quer ser uma mãe que agrada a Deus pela fé, coloque a lei de Deus acima de qualquer lei ou decreto mundano. Não temas, não se alarme, não se desespere, porque todo o poder pertence a Deus. Bem, eu quero concluir dizendo que é possível agradar a Deus pela fé. Essas duas mulheres que eu citei, e tem mais uma aqui nessa galeria, que é Raabe, estão na galeria da fé para nos dizer que esta verdade aplica-se também a nós. É possível ser uma mãe que agrada a Deus pela fé. Seja uma mãe que crê na palavra de Deus. Creia que Deus é e que nós não o buscamos em vão. É isso que Deus quer, irmãos, de nós. Que quando nós nos aproximamos dEle, nós creiamos nele e nós tenhamos esta convicção que nós não estamos buscando Ele em vão. Ele tem nos dado a salvação e a vida eterna. Ele é o galardoador dos que o buscam, o recompensador. Sara não atentou para as circunstâncias negativas que a cercava. Mas nós, muitas vezes, que eu já falei aqui, atentamos para as circunstâncias positivas e desviamos a nossa fé do nosso Deus. Depositamos nossa fé no Senhor e desapeguemos de tudo aquilo que nos faz confiar em nós e confiemos somente em Deus. Não temas ao decreto de Faraó, do diabo, que tenta destruir seus filhos. Honre a Deus e tenha uma postura de fé neste mundo incrédulo que nós vivemos. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para nós aqui nessa noite. Mães que agradam a Deus pela fé. Que eu e você sejamos como Sara, a mãe que creu, e como Joquebede, a mãe que não temeu. Amém? Que Deus abençoe.